Tá certo. Já estamos gravando, pessoal. Muito boa tarde, meus irmãos e amados, durante anos. Eu fiz essa apresentação e escolhi o tema, a Rebelião de Lúcifer, porque é um tema que deve ser exposto, entendeu? E porque eu quero que todos saibam que desse acontecimento, mas para alertar, né, as pessoas e falar que não estamos imunes ao mal. Ele é potencial e pode vir a acontecer, mas nós devemos reconhecer que existe uma ordem em todo o universo, e essa ordem é o aperfeiçoamento de todos os mortais ascendentes, e que cada ser humano de Urante, assim como também de outros mundos habitados, são todos potencialmente eternos. Agora eu vou passar aqui. Aqui eu vou explanar aqui o que eu vou apresentar como índice. O mal potencial, eu vou falar sobre o mal potencial, falar quem é Lúcifer, né? Quem eram os líderes da rebelião, eu vou falar também. O triunfo de Micael através de Gabriel. A origem da rebelião. Quais os intentos dos rebeldes. O manifesto, também vou falar. As repercussões decorrentes que aconteceu, né? A maior das rebeliões sistêmicas. As repercussões aqui no nosso planeta Urântia. E, por fim, as considerações finais. Eu espero que todos entendam bem essa apresentação, que eu procurei ser o mais sucinto possível, o mais claro possível. Né? Agora eu vou fazer uma oração, um momento de meditação, de conexão com o nosso espírito, com o nosso agitador do pensamento. Um minuto de reflexão. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por mais essa oportunidade de estarmos meditando e debatendo um tema que é de suma importância, Senhor, para que não possamos cair mais em nenhum erro de rebelião, nenhum erro de corrupção, Jesus. Por isso, faz-nos servos teus, Senhor, que busca o Senhor, que busca a meta eterna, que é o paraíso, que é o próprio Deus. Senhor, faz com que possamos caminhar juntos essa corrida de ascensão, que não possamos ficar pelo caminho, que possamos ter um coração aberto, Senhor, para tudo que vai ser ministrado aqui, através dessa sala Zoom, Senhor, que é mais um meio de propagação da tua quinta revelação aqui na Terra. Pedimos e te clamamos, Senhor, em teu nome. Ó, Jesus. Obrigado, irmãos, pela, por vocês terem comparecido aqui a essa apresentação que tem por tema a rebelião de Lúcifer. Agora eu vou falar sobre o mal potencial, né? O homem evolucionário acha difícil compreender plenamente o significado do mal e captar o sentido desse mal, do erro, do pecado e da iniquidade. O homem é lento para perceber que o contraste entre a perfeição e a imperfeição gera o mal potencial. Em níveis da realidade da imperfeição, o mal é potencial. O mal não tem existência real antes de alguém, primeiro, ter feito a escolha de fazer o mal e o executar, né? Agora eu quero falar que, para os homens, né, é muito difícil, né, irmãos, compreender plenamente sobre o mal potencial, sobre
sobre isso, porque eles pensam que Deus é bondoso, porque Deus é infinitamente bom e por que ele criou o mal, né? Aí eu quero falar que o mal é potencial, ele pode chegar a existir através das nossas escolhas, né? O mal é um contraste, né? É um fator que existe nesse contraste, né? Da imperfeição com a perfeição, gera um mal potencial, porque faz parte de níveis da realidade em que vivemos, né? Agora eu vou passar. O conflito entre a verdade e a falsidade produz o que se chama de erro da confusão. E sabemos que uma pessoa confusa é indecisa, não sabe se segue uma vida leal a Deus ou fazendo o mal distante dele. Pessoas assim confrontam e insultam autoridades que por Deus são constituídas, sejam elas humanas ou espirituais, as quais merecem respeito. O dom divino da escolha, que nos foi dado, o do livre-arbítrio, leva para os domínios divergentes do pecado e da retidão, né? É os dois extremos, né? O pecado e a retidão. E devemos ter uma retidão diante de Deus, né? Aí eu vou falar um pouco de quem é Lúcifer, né? Lúcifer ele era um brilhante filho lá no Namek, primário de Nébano. Possuía experiência de serviço em muitos sistemas. Havia sido um alto conselheiro do seu grupo e distinguira-se pela sabedoria, sagacidade e eficiência. Ele era o número 37 da sua ordem e, quando indicado pelos Melquisedeques, foram distinguido como uma das 100 personalidades mais capazes e brilhantes entre mais de 700 mil da sua espécie. Olha só, irmãos, o status de Lúcifer, né, antes da rebelião, qual era, né? Ele, uma criatura brilhante, né, um ser celestial muito capaz e distinguir, né? Ele distinguia-se pela sua sabedoria, né? Sagacidade e eficiência. Aí aqui eu expus esse fluxograma que mostra a ordem dos filhos lá no Nandex, né? Que tem origem no espírito materno e no Filho Criador, né? A união dos dois formou a ordem primária, né? A terceira ordem, a ordem de filiação, né? A ordem dos Lanunandex. Lúcifer ele era o dirigente executivo do nosso sistema local, satânico, que contém 607 mundos habitados. Ele era um ser magnífico, uma personalidade brilhante. Lúcifer estava ao lado dos pais altíssimos das constelações, na linha direta da autoridade do universo. De Lúcifer foi dito: o teu coração enalteceu-se por causa da tua beleza, tu corrompeste a tua sabedoria em vista do teu resplendor. Ele estava na linha direta da autoridade, né? Mas ele enalteceu-se por causa da sua própria beleza, né? É muito interessante isso. Posteriormente, quem assumiu o lugar dele foi Lana Ford, né? Como governante de sistema. Lana Ford, esse que foi... Ele foi testado contra rebeliões e não deixou iludir pelos sofismas de Lúcifer, né? Eu não falei aqui sobre qual os intentos dos rebeldes, né? O que os rebeldes pensavam, né? Eles sucumbiram ao impulso do ego e renderam-se aos sofismas de uma liberdade pessoal espúria, a rejeição da lealdade universal, a desconsideração pelas obrigações fraternais e a cegueira para as relações cósmicas.
Ou seja, eles perderam a vontade de seguir o plano divino, irmão, de irmandade, serviço, de aperfeiçoamento dos mortais e do reconhecimento da paternidade de Deus. Ele afligia todos esses princípios, né? O melhor significado que eu encontrei para a palavra sucumbir foi que é uma perca de vontade, né? Ele perdeu a vontade de seguir o plano divino, né? Lúcifer. Espúrio, o significado que eu encontrei é tudo aquilo que não é genuíno, legítimo e verdadeiro. Agora eu vou falar um pouco sobre quem eram os líderes da rebelião, né? O primeiro assistente de Lúcifer foi Satã, membro do mesmo grupo de Lanomandecs primários. Aí, posteriormente, Caligaste, né, o nosso príncipe, ex-príncipe planetário, né, um filho Lanonandec da ordem secundária, e foi um dos líderes também da rebelião. Abaddon, o braço direito e dirigente do corpo de assistentes de Caligaste, ou seja, Abaddon era o braço direito de Caligaste, né? Ele atuou como dirigente executivo dos rebeldes de Urântia. Beelzebub foi o líder das criaturas intermediárias desleais que se aliaram às forças do traidor Caligaste. Eu quero falar, irmão, que Satã foi quem veio advogar a causa da rebelião de Lúcifer aqui no nosso planeta, entendeu? Ele que veio persuadir Caligaste. Caligaste, posteriormente, foi deposto do cargo de príncipe planetário, já perto da morte de Jesus. Eu quero falar, irmãos, que se vocês tiverem alguma dúvida do que está sendo dito aqui, através desses slides, que vocês falem, levantem a mão, Neemias me avise aqui, porque eu não estou com o chat aberto, aí qualquer coisa vocês me avisam aqui, tá? Viu? Tá certo, irmão? Caligaste foi reconhecido pelo Filho do Homem como sendo tecnicamente o príncipe de Urântia, até perto da época da morte de Jesus. Disse Jesus: agora é o juízo deste mundo, agora o príncipe deste mundo será deposto. Né? Foi o que o Senhor falou. A origem da rebelião, eu vou falar um pouco agora sobre a origem da rebelião. Né? Lúcifer começou a se tornar, irmão, cada vez mais crítico de todo o plano de administração do universo, mas ainda mantinha respeito às autoridades superiores até então. Né? Lúcifer primeiro anunciou os planos a Satã, seu braço direito, e também a Lanunandek, e ele também é um Lanunandek primário, né? Satã. Mas foram necessários vários meses, né, para que a mente de Satã se corrompesse. E esse parceiro capaz e brilhante, depois que se converteu às teorias rebeldes, ele se tornou um defensor ousado e sincero da afirmação de liberdade, afirmação de si e da liberdade, né? Quer dizer que, além de Lúcifer se tornar crítico de todo o plano, né, de administração do universo, ele fez mais, né, como eu mostrei nessa imagem aí que está retratada, né, um homem falando ao ouvido do outro, né? Ele foi persuadir Satã, né? Quero falar aqui também que Lúcifer e seu primeiro assistente Satã, eles haviam reinado já em Jerusalém por 500 mil anos antes de em seus corações começarem a alinhar-se contra o Pai Universal e seu filho Micael. Irmãos, isso quer dizer que, apesar de o início da carreira de qualquer pessoa ter começado excelente, um pensamento, apenas um, irmãos, um pensamento contrário à vontade de Deus pode ser o pivô de uma corrupção e que pode colocar a perder toda uma trajetória de êxito. Isso vale para anjos, homens ou qualquer outra personalidade abaixo de Deus.
Durante quase 2000 anos, foi permitido que Lúcifer e Satã perambulassem pelo sistema. Entretanto, não conseguiram mais enganar qualquer outro príncipe, né? Foi dado esse tempo a demora a demora da misericórdia de Deus, né? A origem da rebelião, eu vou falar agora. É, eu quero falar aqui que qualquer que tenha sido as causas iniciais, elas tiveram a origem na própria mente de Lúcifer, né? O livro de Urântia conta isso e repete por duas vezes, né? Só no documento 53. Durante um certo tempo, realmente ele se persuadiu de que a sua ideia rebelde era, de fato, para o bem do sistema, se não do universo. Quando os seus planos haviam já sido desenvolvidos a ponto de levá-los à dissolução, não há dúvida de que ele tinha ido longe demais para que o seu orgulho original gerador da desordem lhe permitisse parar, né? É, em algum ponto nessa experiência, ele tornou-se insincero. Foi isso o que ele se tornou, né? E o mal evoluiu para o pecado deliberado e voluntário. O pecado de Lúcifer ali se tornou deliberado e voluntário, né? A ele foi oferecida desde longa data, irmão, a oportunidade para o arrependimento. No entanto, apenas alguns dos seus subordinados aceitaram a misericórdia proferida. E a misericórdia do Filho Criador foi sempre rejeitada com desprezo e um desdém sempre maiores. Aí eu coloquei essa imagem de um homem rejeitando um falar ou rejeitando alguém e os dizeres, né? Rejeitaram a misericórdia do Filho Criador. Ele, o manifesto de Lúcifer foi a eclosão da rebelião. Eu vou falar um pouco acerca do manifesto. O manifesto foi elaborado por Lúcifer e foi finalmente exposto há 200 mil anos, no conclave anual em Jerusalém, quando todas as hostes do sistema estavam reunidas no último dia do ano, no templo do sistema, né? Gabriel estava pessoalmente presente durante o suceder desses acontecimentos. As causas definidas pelos rebeldes tomaram forma na Declaração da Liberdade de Lúcifer e tinha três pontos principais. Aí eu vou discorrer acerca do que Lúcifer falou no manifesto, né? É, lembrando, irmãos, que o que eu vou falar sobre os pontos do manifesto que ele fez não é não é um retrato exato do que aconteceu, né? Lúcifer simplesmente não falou, não, Deus não existe. Não, eu vou falar mais para frente. O primeiro ponto do manifesto de Lúcifer foi a realidade do Pai Universal, que foi uma declaração ateísta. Lúcifer alegava que o Pai Universal não existia realmente. A gravidade física e a energia do espaço eram inerentes ao universo. Negou que a personalidade fosse uma dádiva do Pai. Acusou os finalitores de conspirarem junto com os Micaéis, pois nunca traziam uma ideia clara da personalidade autêntica do Pai, como pode ser discernida no paraíso. Considerava a reverência como uma ignorância, né? Tal era os sofismas, né, do pensamento de Lúcifer. O segundo ponto do, do manifesto foi o governo universal do Filho Criador, que foi uma censura à ordem universal, evolução ao invés de evolução, né? Foi isso o entrave do segundo
ponto do Manifesto de Lúcifer. Ele sustentava que os sistemas locais deveriam ser autônomos e que a confederação dos sistemas deveria ser voluntária. Protestava contra o direito de Micael de assumir a soberania de Nébalo em nome de um hipotético pai do paraíso. Eu pesquisei acerca dessa palavra hipotética, algo relacionado a suposto, né? Um suposto pai do paraíso foi o que Lúcifer declarou, né? Afirmava que todo o plano de adoração era um esquema sagaz para o engrandecimento dos Micaéis, né? Lúcifer estava disposto a reconhecer Micael de Nébalo como seu pai criador, mas não como seu Deus, nem como governante de direito. Foi isso que ele fez, né? Reconheceu Micael, Cristo Micael, como seu pai criador, mas não como Deus, né? Nem como governante de direito. Aí, continuando sobre o segundo ponto, ele falou que ele sustentava que os sistemas locais deveriam ser, ele atacava o direito dos anciãos juízes, né, os administradores do superuniverso, de interferir nos assuntos dos sistemas e dos universos locais. Ele sustentava que a imortalidade era inerente às personalidades do sistema, né, e a ressurreição era natural e automática, que todos os seres viveriam eternamente, não fossem os atos arbitrários e injustos dos executores, dos anciãos juízes, né? Ele tinha isso em mente. Ele acreditava que todos viveriam eternamente, que não existia essa história de morte eterna, né? O dano da segunda morte. Deixa eu ver. Agora eu vou falar sobre o terceiro ponto, né? Que foi o ataque ao plano universal de aperfeiçoamento dos mortais, justificada pelos sofismas, né? A impaciência justificada pelos sofismas. Lúcifer sustentava que um tempo longo demais e uma energia excessiva eram despendidos no esquema de ascensão dos mortais. Apontou a presença do corpo de finalitores em Jerusalém como prova de que esses mortais haviam despendido idades na preparação para algum destino que era pura ficção, né? Ele tinha esse sofismo, né, irmão? Ele tinha essa impaciência, não queria ver a evolução dos mortais ascendentes, né? Toda a ordem estabelecida por Deus, que é a ordem de ascensão dos mortais, ele ignorou isso, né? Ele sugeria que os finalitores haviam se corrompido por um excesso de disciplina e que eram traidores de seus companheiros mortais, pois agora colaboravam com um esquema de escravização para um destino eterno mítico. Foi essa palavra que ele usou, né? Mítico. Um mito, né? Como significado dessa palavra mítico. Ele estava totalmente equivocado, né, irmãos? A gente pode ver nesse terceiro ponto do manifesto que se equivocou e muito. Ele advogava que os seres ascendentes deveriam desfrutar da liberdade e da autodeterminação individual e desafiava e condenava todo o plano de ascensão mortal, tal como era fomentado pelos filhos criadores e mantido pelo Espírito Infinito. Ainda falando sobre o manifesto, em resumo, eu posso dizer, irmãos, que Lúcifer, com o sofisma, ele queria introduzir uma ideologia contrária à vontade de Deus, irmão, e a ordem que por ele foi estabelecida no universo. Ele queria
mudar isso, mudar, ao invés de evolução, ele queria revolução. Da mesma forma que nos dias de hoje existem grupos exclusivistas que tentam persuadir as pessoas com suas ideologias próprias. Isso acontece no meio social, político e religioso. E, irmãos, eu faço um alerta, né? Temos que ter muito cuidado para não disseminar ideologias revolucionárias, né? Entre aspas. Revolucionárias, entre aspas. Ou mesmo crenças pré-estabelecidas no movimento durante. A gente tem que ter muito cuidado, né? Falar puramente o que está no livro de Urante, entendeu? A gente não pode ultrapassar a quinta revelação com ideologias próprias e, e crenças que a gente aprendeu anteriormente de ter conhecido o livro de Urante, a gente tem que ter muito cuidado. Hein? Aí eu vou falar um pouco sobre a repercussão decorrente depois da rebelião, né? Depois da rebelião. Todo o seu gabinete administrativo o acompanhou em um só bloco. Aí eu coloquei a figura ilustrativa de um plenário, né? Onde tinha um líder que tentou e conseguiu persuadir todo o bloco, né, de seres celestiais que estavam ali. Aí o chefe das hostes seráficas uniu-se à causa de Lúcifer. Isso explica por que um número tão grande de anjos transviou-se. Né? O líder seráfico ficou espiritualmente cego pela personalidade brilhante de Lúcifer, e eles simplesmente não podiam compreender como era possível que uma personalidade tão deslumbrante errasse. Eles ficavam, o líder seráfico, como estava abaixo de Lúcifer na cadeia hierárquica, ele se deixou persuadir, ele olhou para a pessoa de Lúcifer e disse, não, um cara desse, uma personalidade tão brilhante como essa não poderia errar. E foi esse o pensamento do líder seráfico. Né? 37 príncipes planetários aderiram à rebelião, juntamente com seu corpo de assistentes planetários. Somente Panóptera, um planeta evolucionário, o príncipe não conseguiu a adesão dos seus assistentes. Somente em Panóptera, que é um planeta evolucionário que ele não conseguiu, né? Persuadir com seus sofismas. As repercussões, quem aderiu, né? Quem aderiu à rebelião? 37 príncipes planetários dos 607 se aliaram à rebelião. Entre eles, nosso príncipe Caligaste. Serafins, filhos materiais, seres intermediários e homens também se aliaram aos rebeldes. Olha esse dado, irmãos. 95% dos filhos materiais e 1%, um terço, né, dos anjos se perderam. Porém, nenhum mortal com residência em Jerusalém aderiu à rebelião, né? Apesar dos filhos materiais terem aderido, 95%, né, deles aderiram à rebelião, porém nenhum mortal residente em Jerusalém aderiu à rebelião. Né? Os sistemas de comunicação, sob poder dos rebeldes, anunciavam para todo o sistema as ideias de Lúcifer. Eles tinham um sistema de comunicação muito grande e faziam com que a mensagem do manifesto chegasse a alcançassem uma grande quantidade de mundos habitados. Né? Foram dados tempos e oportunidades para que todas as criaturas pudessem fazer a sua escolha, o direito da escolha, né, irmão? Eles tiveram. Então foi dada a ordem para que o sistema e os planetas rebeldes ficassem isolados, colocados em quarentena.
é a quarentena que nos é falada, né, no livro de Urântia, que hoje o nosso sistema encontra-se isolado, né, do, dos demais. E eu vou falar um pouco que a maior das rebeliões sistêmicas foi a rebelião de Lúcifer, exatamente, entendeu? Essa foi a terceira e maior rebelião em todo o Nébalo. E a queda de mais personalidades do que nas duas anteriores, juntas. Micael de Nébalo escolheu pela não interferência, né? Gabriel assumiu o comando das hostes de seres que permaneceram leais. Aí vai falar, né? E houve guerra nos céus. E houve guerra nos céus. Essa guerra nos céus não foi uma batalha física, irmãos, mas foi muito terrível e real. Nos primeiros dias de luta, Lúcifer permaneceu continuamente no anfiteatro planetário. Eu coloquei essa ilustração para tipificar aquele anfiteatro que existiu ali, né? Aquele anfiteatro planetário, em que tinham pessoas na plateia e tanto Lúcifer como Gabriel se pronunciavam, né? Um defendendo as suas causas rebeldes, que foi Lúcifer, e o outro defendendo Cristo Micael, né? Foi erguida ali, né, irmãos, a bandeira de Lúcifer, né? Que era uma bandeira que era vermelha com preta, né? E também foi erguida a bandeira de Cristo Micael, que é um fundo branco com 3 círculos concêntricos. Gabriel conduziu uma interminável exposição dos sofismas rebeldes da sua sede central estabelecida nas cercâneas. As várias personalidades presentes à esfera e que estavam em dúvida quanto à própria atitude iam e voltavam, né, em meio a essas discussões, até que chegaram a uma decisão final. Eles ficavam nessa, né, de serem persuadidos por um lado ou por outro, né? A vida material fica em perigo no combate material, mas a guerra nos céus foi travada em termos de vida eterna, né? Porque as criaturas que os seres, as personalidades que se aliaram à luz, têm sua, se não se arrependerem, têm sua salvação eterna prejudicada, né? Prejudicada e aniquilada, né? Se não se arrependerem. Aí aqui eu falei sobre o triunfo de Micael através de Gabriel. O dragão, afinal, tornou-se uma representação simbólica de tais personalidades do mal. Com o triunfo de Micael, Gabriel veio de Salviton e acorrentou o dragão, todos os líderes rebeldes, por uma idade. Dos rebeldes seráficos de Jerusalém está escrito: e aos anjos que não mantiveram o seu estado original e que deixaram a sua própria morada, ele os prendeu nas correntes seguras da obscuridade para o grande dia do julgamento. Foi isso que aconteceu. Através de Gabriel, Micael teve seu triunfo ali, né? Porque ele acorrentou, né? E prendeu por uma idade aqueles líderes rebeldes, né? Aí eu vou falar um pouco, irmãos, explanando, né, porque isso pode ser um tema de uma possível palestra posterior a essa, sobre as repercussões da rebelião aqui em Urântia, né? A rebelião planetária foi uma repercussão. Caligacha, o príncipe planetário de Urântia, aderiu às ideias de Lúcifer, né? Depois, posteriormente, veio a queda adâmica, onde Adão e Eva caíram, né? A falta adâmica.
A multiplicação da raça violeta foi interrompida, né? Essa foi uma repercussão muito agravante, né? De a evolução das raças foi fracassada, né? A evolução das raças e a evolução espiritual, irmãos, teve seu teve sua evolução interrompida, né? Por causa desses líderes rebeldes. As recompensas do isolamento. Aí agora eu quero não falar tanto de um tema tão preocupante como a rebelião de Lúcifer. Eu quero falar sobre as recompensas do isolamento. À primeira vista, poderia parecer que Urântia e os mundos isolados semelhantes sejam por demais desafortunados, né, por haverem sido privados da presença e das influências benéficas de personalidades supra-humanas, tais como um príncipe planetário, um filho e uma filha materiais. Contudo, irmãos, o isolamento dessa esfera proporciona às suas raças uma oportunidade única para o exercício da fé. Apesar de estarmos aqui, né, irmãos, isolados em quarentena por causa dessa rebelião sistêmica e posteriormente a rebelião planetária, mas aqui a gente pode exercitar a nossa fé, irmãos. Eu coloquei essa imagem não por acaso, um convite à glória. Deus, ele nos chama, irmão. Ele nos chama para a sua própria glória, a glória do paraíso, né? E para chegar lá, a gente tem que escolher, irmão, tem que fazer um exercício da fé, fazer a escolha, não, Senhor. Como diz o hino, né? Eu escolho ir, que vocês possam falar do fundo do coração de vocês, irmãos. Eu escolho ir para o paraíso, eu escolho ir nessa jornada eterna de buscas intermináveis para alcançar a Deus, né? E para o desenvolvimento de uma qualidade, né? Foi isso que aconteceu, especial de confiabilidade cósmica. A gente exercita isso, né? Um desenvolvimento de uma qualidade especial de confiabilidade cósmica em uma convicção de que não depende da visão nem de qualquer outro aspecto material. Aí aqui eu sei que o tema foi um pouco enfadonho, mas eu quero falar acerca das considerações finais que eu tive, né, umas considerações pessoais. Um pensamento mau, irmão, pode pôr a perder uma trajetória de sucesso. Lúcifer e o seu primeiro assistente Satã haviam reinado, irmão, já em Jerusalém por mais de 500 mil anos. É tempo demais, irmão. Antes de em seus corações começarem a alinhar-se contra o Pai Universal e seu filho Micael. Isso quer dizer, irmão, que apesar de o início da carreira de qualquer pessoa ter começado excelente, um pensamento contrário à vontade de Deus pode ser o pivô de uma corrupção e que pode colocar a perder toda uma trajetória de êxito. Isso vale para anjos, homens ou qualquer outra personalidade abaixo de Deus. Não podemos impedir, irmãos, que os pássaros voem sobre as nossas cabeças, mas podemos impedir que eles façam ninho sobre elas. Isso quer dizer, irmãos, que a gente não passa o dia todo pensando coisas de Deus, pensando em adorar a Deus. Muitas vezes surgem pensamentos negativos na nossa cabeça. Mas o que é que a gente tem que fazer? Eu fiz essa ilustração, irmãos, para representar o despojar, né? Se a gente pensar em um pensamento negativo, se despoje daquela impureza e maldade. Que eu fiz essa ilustração de um jovem, de um rapaz que escutou ou presenciou algum acontecimento ruim. Aqui eu coloquei nessa imagem pessoas brigando,
eu coloquei ira, raiva, né, discórdia, insegurança, tudo aquilo, né, naquela nuvenzinha ali que paireia sobre o nosso pensamento, mas como veio, a gente deve deixar ir. Assim como veio o pensamento negativo, a gente deixa ir só. E lembre-se, irmão, lembre-se, não somos aquilo que pensamos, somos aquilo que Deus quer para nós. Aí eu fiz um paralelo sobre a rebelião de Lúcifer e o escândalo da Petrobras, né? Assim como o escândalo da Petrobras de corrupção, né, que quem sofreu os danos foi o povo brasileiro. Na rebelião de Lúcifer, quem sofreu os danos foram nós aqui de Urântia, que tivemos nossa evolução das raças comprometidas. E também uma evolução espiritual foi interrompida por conta da rebeldia de nosso antigo príncipe planetário, né, Caligaste, que não cumpriu com a missão de favorecer a espiritualidade do planeta, aderindo aos planos de Lúcifer, né? Foi isso a analogia que eu fiz sobre a rebelião de Lúcifer. Eu fiz um paralelo, né, para mostrar a relação que tem, né, do escândalo da Petrobras com a rebelião de Lúcifer. Aí aqui eu mostrei essa imagem de um muçulmano turco adorando Erdogan, atual presidente da Turquia, né? Como um deus, ele estava adorando Erdogan, que é o presidente, como um deus, né, irmão? Buscando a lealdade para si, né? E temos de ter muito cuidado para não querer a lealdade para si próprio, como fez Lúcifer. Devemos nos manter decididos pelo plano e vontade de Deus, que é nos fazer filhos finalitores. Por isso, se apeguemos mais firmemente à quinta revelação e não nos deixemos iludir por boas propostas e governos independentes de Deus. Lembre-se que cada mortal é importante no plano de ascensão de Deus. E aprendamos com Jesus, que disse no documento 130, quando aconselhou a Ganide a tornarmos-nos amigos de irmãos e irmãs e sabermos dos seus problemas e aprendermos a amá-los, pois isso é a suprema experiência da vida. Tenhamos nossa lealdade firmada em Deus, irmãos, e não a nenhum governo alheio ao plano sobremodo excelente de Deus. Quero falar que não veja os seus irmãos que ainda não leem o livro de Urântia como sendo pessoas que não estão no plano de Deus. Todo mortal é potencialmente eterno. Ele é potencialmente eterno, ou seja, ele pode existir eternamente, e por isso a gente não pode desprezar nenhum irmão e nenhuma irmã urantiana aqui na Terra, né, irmãos? Eu fiz essa tirinha, irmãos, essa brincadeira aí, para mostrar que quem vocês, quem de vocês nunca ouviu uma frase do tipo? Eu coloquei entre aspas porque é o que o povo é o que o povo diz e não que Deus realmente e não o que realmente Deus quer, né? Todas as religiões levam a Deus, né? Esse é um engano, né? Deus é amor, ele só quer que a gente se ame. Outro engano, né? De pensar assim, né? E outro ponto outra frase que eu vi que me chamou a atenção é que as pessoas dizem: não, eu sou ateu e sou do bem, né? Outro engano, né? E aí, irmãos, eu cheguei ao fim da minha apresentação, né? Espero que os irmãos tenham captado bem o teor da minha apresentação. Espero que os irmãos tenham. Deixa eu ver. Espero que os irmãos tenham entendido bem
acerca do tema falado, que foi a rebelião de Lúcifer. Eu procurei mostrar claramente o que está no livro, né, para depois dar a minha consideração pessoal. Espero que tenham gostado, irmãos. O que vocês têm a dizer? Bom, muito bom, Gabriel. Parabéns. Gostei muito. Gostei muito, Gabriel. Parabéns, Gabriel. Continua empenhado, um rapaz jovem ainda, né? Fazendo os estudos, tentando organizar isso. Mas, olha, parabéns mesmo. Não é muito fácil de encontrar jovens que façam isso, mas você já tem bem organizado essa tua ideia, né? E eu gostei muito. Parabéns. Né? Até eu estava pensando. Desculpe, alguém levantou a mão? Não, pode falar, pode falar. Obrigado, meu irmão. Eu até estava pensando agora, engraçado, né? Lúcifer, puxa, né? 37 da sua ordem, quer dizer, foi provavelmente um dos primeiros a ser criados, quando começou a surgir a vida, há 400 bilhões de anos, talvez, e mesmo assim tão enganado, né? Deixou-se ludibriar pela ideia da inexistência de um pai criador, apesar de já haver finalitores dentro do próprio sistema, que sempre são eles que nos trazem para os ascendentes as histórias de como chegar até lá no paraíso, né? E depois eles estavam aí com suas funções, né? Para nos contar um pouco dessa trajetória. Eu acho até que o livro de Urântia talvez tenha sido proposto com a história até o final, até o paraíso, justamente para que a gente não venha se enganar desse jeito. Né? Sei lá. É verdade. Jorge, sabe que eu tenho um pensamento a respeito disso que você falou, porque assim, Lúcifer, ele é um ser de uma excelência ímpar. Não só ele, Satã também, e as outras personalidades que estavam ali rodeando eles, né? A gente vê aí que 1/3 dos anjos foram persuadidas. A gente vê que filhos materiais foram persuadidos. Essas personalidades, todas elas têm acesso a um circuito de mente muito além do nosso. É uma mente assim que ela é muito mais espiritualizada, ela é muito mais lógica, ela é muito mais, ela tem muito mais emoção. Então assim, eles têm tudo de uma forma, eles enxergam assim tudo de uma forma muito mais clara do que nós. É como se a gente tivesse acesso a fagulhas do conhecimento, enquanto eles podem ver a amplidão total, né, do conhecimento. E eu fico pensando assim, né, quando o livro traz para a gente isso que o Gabriel falou, né, dos 3 pontos principais da rebelião, porque o texto do livro fala que eles se levantaram contra a existência do Pai. Você chegar e falar isso para mim, que sou um mortal e estou totalmente longe do Pai, é uma coisa. Agora, você chegar isso para lá no Nandec, para um filho material, é outra coisa muito diferente. Mas, assim, isso me leva a pensar como que ele persuadiu tantas personalidades. Porque, assim, poxa, se ele chegar para mim, que sou um mortal, e falar assim, olha, o Pai não existe, eu vou falar assim, pô, como que você vai me provar isso? Isso não tem lógica, né? Assim, da mesma forma que eu falo para você, ó, o Pai existe, você vai falar, não tem lógica, eu também vou ficar com o pé atrás. Se for uma pessoa que crê ainda mais, né? Fala assim, não, você é louco, não vou nem te dar assunto. E isso me despertou aqui um pensamento que é o seguinte, eu posso chegar e falar aqui que o Pai não existe sem usar nenhuma dessas palavras. Simplesmente chegar para vocês e dar características, né? Colocar no Pai características que o tornam irreal, que o descaracterizam. E eu acredito que isso é muito mais
é muito mais parecido com o intento de Lúcifer do que chegar e fazer assim, ó, aqui está a minha carta de liberdade. Primeira coisa, eu queria falar para vocês, anjos e todos, Deus não existe, tá? Então, pronto. Balela. Ninguém vai acreditar nisso. Fala assim, Lúcifer, desculpa aí, você é um anjo de luz, é muito bonitão, muito inteligente, mas você não está com a razão. Eu acho que o esquema é todo muito mais sublevado, muito mais arquitetado, assim. Ele fala uma realidade que tem a sua lógica, mas essa lógica ela é desconectada da realidade do Pai. E isso faz com que, quando eu penso pelo lado de Lúcifer, eu descaracterizo o Pai na minha mente e deixo de crer. Isso faz com que o Pai deixe de existir para mim. Eu estou adorando, por exemplo, eu falar aqui, pode adorar a natureza é o Pai. Pronto, você descaracterizou totalmente o Pai. Ele não é a natureza. Ele é uma pessoa. E quando eu falo isso, eu estou descaracterizando ele. E, dessa forma, mesma coisa que dizer que ele não existe. Neemias. Então, eu entendo que é mais fácil convencer um anjo de que o Pai não existe do que convencer um ser humano de que o Pai não existe. Porque nós temos que considerar que um ser humano ascendente, ele tem um ajustador do pensamento, primeiro aspecto. E todas as criaturas lá que caíram, nenhuma delas tinha um ajustador do pensamento. Então, nós temos, assim, uma conexão direta com o Pai que eles não têm. Primeiro aspecto. Tanto que, dos ascendentes que estavam em Jerusalém, nenhum caiu na falácia de Lúcifer. Então, eu acho que esse aspecto aí do ajustador do pensamento é essencial. Segunda coisa, eles passaram por eras e mais eras, admirando aquele governante perfeito que nunca havia errado na sua história. Né? Então, você cria uma admiração pelo seu líder, pelo seu governante. Isso é muito comum ainda nos dias de hoje, né? Você cria uma admiração pelo seu governante, depois ele pode falar a bobagem que for, que você tem a tendência de desvalorizar aquilo que ele disse e acreditar só no que você quer acreditar sobre ele, né? Então, senta aqui. Maria quer aparecer de novo. Então... Tia, bonitinha. Desculpe, Neemias, mas ela é muito fofa. Oi, Jesus, linda. Então, eu entendo que os próximos a Lúcifer, ele teve mais facilidade ainda de convencê-los, né? E eles têm uma necessidade de fé, tanto quanto nós, para acreditar no Pai Universal. E eles estão em desvantagem por não ter o ajustador do pensamento. Então, eu entendo que Deus é uma utopia para eles mais do que é para nós. Ou aparenta ser uma utopia. Por quê? Porque eles vivem numa realidade em que tudo parece funcionar perfeitamente bem sem a presença de Deus. Porque eles só têm ali o governante do sistema, a autoridade máxima que eles conhecem é o Filho Criador, e o Pai Universal é alguém, é uma pessoa que você só conhece porque o Filho Criador disse que, olha, o Pai Universal existe. Então, quando o Lúcifer coloca em xeque aqui, ele fala assim, olha, o Pai Universal é só uma figura para que os filhos governantes, os filhos criadores continuem governando, aquilo ali fazia sentido para eles. E Lúcifer oferecia liberdade para assim, olha, vocês não vão ter que ficar seguindo as suas próprias... seguir as regras de ninguém, vocês... outra coisa também era que o Satânia não era independente do governo, dependia tudo da constelação. As leis são legisladas na constelação, o tribunal mais próximo fica na sede da constelação. Então, Lúcifer falou assim, por que nós não podemos criar nossas próprias leis? Por que nós não podemos ter o nosso próprio tribunal? Por que a gente depende de tudo de fora? Então, isso parecia ser o Messias, libertador do povo. A gente está sendo dominado por um governo universal que nos coloca num nível inferior, não permite que nós tomamos as nossas próprias decisões, a gente não faz as nossas próprias escolhas, depende de tudo.
E aí Lúcifer aparece como salvador, diz para os príncipes, ó, vocês vão ter autonomia, vocês podem fazer o que vocês quiserem no seu planeta, vocês terão seus próprios tribunais também, não precisa, eu não estou dizendo para adorar a mim, para ser leal a mim, vocês seguirão suas próprias mentes. Nossa, isso aí foi uma oferta quase irrecusável. Quando ele oferece isso a Jesus, às vezes a gente pensa que aquilo não foi tentador, mas imagina Lúcifer oferecendo para Jesus assim, olha, você nunca pensou em ser um governante soberano no seu sistema sem ter que dar satisfação a um Pai universal? Né? Por que você não governa o seu próprio universo local? Quando a gente lê na Bíblia assim, olha, tá vendo os reinos do mundo? Todos eles eu te dou. É claro que não era esse sentido, era no sentido assim, olha, todo o poder está à sua disposição. Por que você tem que ficar dando subordinação a esse Pai universal? Simplesmente toma autoridade e governa. Aquilo ali realmente era algo tentador. Aí Jesus não deu ouvidos, claro, mas a tentação de Lúcifer realmente tinha um poder de persuasão muito forte, né? Então, é justamente nesse sentido, Neemias, que o livro apresenta de uma maneira muito explícita, né? Assim, o que é. Assim, essa maneira muito explícita, ela parece uma afronta à inteligência daqueles que você falou. Poxa, por tanto tempo eles seguiram Lúcifer. Sim, seguiram e viram que a regra universal ela tem um sentido. Seguiram e eles experimentam a adoração. Por mais que eles não tenham acesso ao ajustador do pensamento, eles têm acesso ali a seres que são vindos do paraíso, como o próprio Filho Criador, como os fiéis dos dias. Então, assim, eles têm acesso ao Pai, eles têm... É uma coisa assim que, realmente, eu concordo com o que você falou, que seja realmente algo muito tentador, e claro que é, mas a forma de expressar é que não me cabe. Eu não vejo o pessoal lá no anfiteatro, né? Gabriel de um lado e os rebeldes do outro, Gabriel falando, Pai existe, aí o Lúcifer, não, ele não existe. Não é isso, é os sofismas que Lúcifer apresenta que gera realmente o resultado de que o Pai não exista. Né? Como, por exemplo, você elimina o Pai se você simplesmente trocar o objeto de adoração. Por exemplo, se eu adoro o bezerro de ouro, Deus não existe para mim, quem existe é o bezerro de ouro. Se eu faço a minha vontade, eu deixo de ser fiel a Deus, então a minha lealdade agora está para mim. Então o reino do céu sai e eu fico no lugar, entendeu? Então, assim, é justamente isso que você falou, mas de uma maneira a aliviar o ego da obediência, porque obedecer nos tira da nossa zona de conforto. Eu acho que seria isso que você estava falando, mas de uma maneira bem sublevada, bem adocicada lá para o pessoal ficar persuadido. Ficou muito bem colocado, Neemias, essa questão que você colocou. De fato, né, a gente olha, poxa, 95% dos filhos materiais, ou seja, dos 681 mil perdidos, 95% foi em função da rebelião, né? De fato, né, não estavam com o ajustador e tudo aquilo que vocês colocaram. Até conta, lá pelas tantas, o Lúcifer no começo até acreditava um pouco naquilo que ele inicialmente propôs, mas daqui a pouco até ele se deu conta e ele teve que começar a mentir, né? Teve que começar a inventar histórias para conseguir manter aquela ideia dele. E aí foi que ele se perdeu, se embananou todo. Ele está preso hoje, né? Ali no sistema, né, Gabriel? Ele está preso ali, acho que no 8º mundo das mansões ali, Neemias. É nos satélites ali que rodeiam o mundo do Pai. Todos os 7 satélites são mundos prisão. Tá lá. Vamos ver o que Fica parecendo Zona Fantasma, não é? É. Na história do Superman, tem um planeta que é a Zona Fantasma, onde
aprisiona os seres mais poderosos, né? Que a gente não consegue. O fantasma fica lá nos 7 mundos do Pai. Bom, voltando aqui um pouquinho para a apresentação em si do Gabriel, eu queria parabenizar aí o Gabriel. Ele está preparando essa apresentação há um tempo já. E, assim, antes de apresentar para a turma aqui, ele chegou a me mostrar como é que estava a apresentação e, assim, aqui como a gente tem mais familiaridade, ele apresentou de uma forma mais desenvolta, mais à vontade. E aqui parece que você ficou um pouquinho mais nervoso, que é natural, tá, Gabriel? É super natural, mas mesmo com um pouco de nervosismo, que, cara, sua apresentação foi muito boa. Eu gostei da forma com que você preparou os slides, você colocou ilustrações, usou uma letra grande, fácil da gente conseguir ler. Você conseguiu passar a sua mensagem em cerca de 50 minutos, 55 minutos, algo que também é bem interessante também. Você falou de forma clara, e isso é um ponto totalmente positivo. Você conseguiu mostrar para a gente ali as suas conclusões finais também, que é extremamente importante, porque você se posicionou de alguma forma. Eu vi até que você trouxe também para nós um momento ali de reflexão, nos mostrando que a nós cabe também estarmos decididos a fazer a vontade de Deus, aqueles que ainda não se decidiram, você incentivou a fazê-lo. Isso é muito importante também, né? Ter alguém para dar esse empurrãozinho, né? Olha, vai, faça. Se está sentindo no seu coração que o Espírito está batendo, abre a porta, permita que Deus seja contigo. Não tem nada mais importante do que isso na nossa vida. Eu acho que as nossas apresentações, todas, né? Elas, assim como o livro, né? Ele é formado de 4 partes. A 4ª parte ela nos foi entregue, não foi pelo processo de perguntas e respostas. E as 3 primeiras partes, todas elas afunilam o conhecimento para Jesus. Ela leva a gente até Jesus. Eu acho que nossas apresentações, elas devem realmente nos levar até Jesus, a nos mostrar a realidade da nossa condição de estarmos aqui tão próximos do paradigma rebelde. E essa condição de estarmos tão próximos assim, como o Gabriel falou, requer que a gente tome cuidado, né? Porque se isso persuadiu personalidades tão elevadas, a nós também pode ser muito perigoso. Então, eu queria te dar os parabéns e te encorajar a continuar, porque como o Jorge falou, você tem um futuro muito brilhante pela frente, né? Um jovem que está fazendo a decisão correta e mais acertada possível desde a sua juventude. Parabéns e Deus te abençoe, meu irmão. Muito obrigado, meu irmão. Eu quero manifestar meu agradecimento também a Deus, né, que me ajudou durante toda essa preparação da apresentação. Agradecer também ao irmão Adriano, a você, Adriano, que se dispôs a me ensinar, me ajudar a montar uma boa apresentação. E eu fico eternamente grato a Deus pela tua vida, meu irmão, que se dispôs a me ensinar, fez como Jesus, né, que tinha um tutor que era... Não, Ganide tinha um tutor que era Jesus, né, irmão? Ganide. Aí eu tenho um tutor, né, que é o Adriano, e graças a Deus ele tá aí, né, irmão? É um prazer enorme, Gabriel, é um prazer e uma honra. Realmente não tem nada mais gratificante do que isso. E ver realmente a sua vontade é encorajador e extremamente gratificante poder te ajudar aí no pouquinho que a gente está fazendo. Você demonstra estar tendo um progresso enorme. Parabéns de novo.
Muito obrigado, meu irmão. Obrigado a todos que compareceram aqui nessa sala Zoom, na reunião de apresentação, né? E eu agradeço pela vida de cada um de vocês, né, que somaram comigo aqui, que foram um comigo, né? Graças a Deus pela vida de vocês, irmão. Faze bem. Que ótimo. Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta para o Gabriel, ou então levantar aí mais algum tema para ser debatido aqui, eu acho que fica à vontade. Também quero parabenizar você, Gabriel, pelo seu desempenho e empenho, né, em fazer essa apresentação, né, e ter se encorajado a se apresentar, que eu creio que não é fácil, né? A gente tem que realmente se disponibilizar, se empenhar para fazer um trabalho assim, né? Eu ainda não tive essa coragem, mas estou me preparando para tal. Mas desde já, Gabriel, parabéns aí, viu? Continue assim. Estamos aqui juntos para contribuir com você. Um abraço. Um abraço, meu irmão. Queria... Diga, Ana, você levantou a idade do Gabriel. Alô? Estão me ouvindo, não? Não estou conseguindo me comunicar. Fala, Antônio, estamos te ouvindo. Ah, ok. Eu queria perguntar a idade do Gabriel. Olá, meu irmão Antônio. Eu tenho 25 anos, irmão. Pois é, pai. Tem uma oportunidade tão jovem assim de entrar em contato com um conteúdo tão maravilhoso e essencial para a vida humana, desenvolvimento humano, realmente é preciso que o seu ajustador seja muito experiente e tenha realmente promovendo uma oportunidade muito, muito grande, muito jovem, né? Isso é uma coisa muito importante na sua vida e eu fico muito entusiasmado internamente pela sua juventude e pela sua disposição de se aprofundar no conhecimento desse nível. Eu tive dificuldade, não acompanhei sua palestra toda, eu peguei o final, porque eu tive dificuldade de acessar o grupo, mas finalmente consegui entrar. Pois, parabéns para você e conte sempre com a gente, viu? Tá certo, meu irmão. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, meu irmão Antônio. Ana? Obrigada, Adriano. Oi, Gabriel. Parabéns pela sua excelente apresentação. E na sua fala, no seu discurso, houve uma coisa que me chamou a atenção, que é a questão da vaidade, né? E que foi a vaidade que levou Lúcifer a todo esse erro. Então, fica para a gente aí essa mensagem. Cuidado com as nossas vaidades. Elas têm o dom de nos fazer levar ao erro. Então, quando alguém nos falar alguma coisa, às vezes a nossa vaidade é assim, não, eu estou certo, mas não é assim. Há sempre, assim, o olho de um espelho externo. Então, é bom, é por isso que a gente deve andar sempre entre irmãos, não é? Ouvir os irmãos. Não é que a gente vá mudar as nossas opiniões ou as nossas personalidades, mas uma opinião de um irmão, aquela que toca os nossos corações, essa é bom a gente sempre estar com o coração aberto, com a mente aberta, para que ela nos fale. Eu fico muito feliz de ver você, um jovem de 25 anos, dar ouvidos ao seu ajustador do pensamento, porque os que nos acompanham são todos muito assim elevados, não é? E não são virgens, pelo contrário, são ajustadores experientes, e eles nos escolhem. E você está de parabéns, eu peço muito que Deus lhe oriente e que você tenha assim a sua carreira assim perfeita, viu? Continue no seu caminho, você está de parabéns. E os meninos aí são maravilhosos, a gente sabe disso. Obrigada, obrigada sempre, viu? Muita gratidão por tudo. Obrigada, gente. Muito obrigado, viu, pelas suas palavras. Isso me ajuda muito assim a
ficar feliz, né, pelo trabalho que a gente tem desenvolvido, né, eu e o irmão Adriano. Muito obrigado, meu irmão, viu? Bom, pessoal, Bom, o Neemias vou quer falar mais encerrar a alguma coisa? gravação aqui, Adriano, então. Pode terminar a gravação. Boa noite a todos aí. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Boa noite.